Olá, tudo bem, nono ano? Aqui é a professora Rafaela e hoje a gente vai dar início à nossa segunda videoaula de arte. Pra gente começar a aula de hoje, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu lá na nossa aula anterior. Então, a gente conheceu um pouquinho mais sobre o movimento pop art, sobre o artista Andy Warhol, que contribuiu de maneira bem grande para esse movimento na arte. Conhecemos um pouquinho das características desse movimento, vimos também que outros artistas também fizeram parte, né, desse momento, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre a história e sobre de que forma esse movimento artístico ele começa a surgir e como que ele acontece, né? Então, para a gente falar disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a indústria cultural. O que veio a ser a indústria cultural? A indústria cultural, ela teve esse nome dado por um filósofo alemão lá na década de 40. E ela definiu um novo sistema que estava acontecendo no mundo, né? Então, como eu havia dito, as indústrias elas estavam crescendo, cada vez mais as pessoas estavam produzindo produtos em série, e aí nasce a indústria cultural. E o que ela faz? Na verdade, ela traz um novo olhar para a cultura, né? Então, ela deixa de ser uma mera expressão do homem, uma expressão, apenas uma expressão do homem, e ela passa também a ser um objeto de venda. Então, começou então a se comercializar também as obras de arte, né? Assim como todo esse avanço tecnológico, industrial, que tava se desenvolvendo ali naquele período da história. E aí esses artistas, como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, eles estão vivendo esse momento. E aí, de alguma forma, no trabalho deles, eles estão mostrando um pouquinho do que está acontecendo ali. E aí, a gente pode chamar de cultura em massa tudo aquilo que, na verdade, é produto da indústria cultural, né? Então, tudo aquilo que a gente que passa a ser fabricado e vendido. Então, a publicidade, ela começa a se solidificar e a gente começa a perceber, então, muitos artistas produzindo obras que nós podemos, então, intitular como pop arts, certo? Para a gente entender um pouquinho como esse movimento surge, a gente precisa conhecer um pouquinho dessa história, sobre o que o mundo estava vivendo ali naquele momento. E aí o Andy Warhol, então, de maneira intencional ou não, ele se apropria do que está acontecendo ali naquele momento, e ele então utiliza temas dessa cultura em massa, né, que é o produto dessa indústria cultural, e ele traz isso para as galerias de arte, como a gente viu lá na Sopa Campbell, em que ele pega e produz aquela série de pinturas. E aí, pessoal, como a arte, o mundo, ele vai se desenvolvendo, ele vai desenvolvendo novas tecnologias. O Andy Warhol, então, a princípio, tinha uma experiência já nessa área da publicidade, ele já desenhava, ele já fazia pinturas. E aí chega dado o momento do trabalho dele que ele, de alguma forma, intencional ou não, ele tá dialogando com essa questão da reprodutibilidade que a indústria está trazendo naquele momento, onde, né, os produtos são vendidos em série. E aí ele pensa assim, de maneira genial, eu quero trazer isso para a arte, né? Eu quero falar disso na arte, eu quero democratizar a arte, eu quero que as pessoas tenham possibilidade de comprar o meu trabalho. Então eu vou produzir ele em série. E aí começa então essa característica tão forte que a pop art tem, que é a da repetição de imagem.
ela começa a se moldar. E o Andy Warhol, então, a princípio, lá na página 7 de vocês, quem tiver a apostila, dá uma lida nesse texto que é bem interessante, que conta sobre a história da sopa Campbell's, como que ele tem a ideia de produzir essa série de pinturas. A princípio, ele começa pintando de maneira artesanal, uma a uma. Mas ele pensa assim, não, eu quero fazer uma série de pinturas dessa sopa num fundo branco, mas eu vou tentar reproduzir elas mais iguais possível, mais parecidas possível. Só que nós vimos que um trabalho artesanal, ele tem uma diferença de um trabalho que é impresso, né? De maneira mais industrial. Então, por mais que o artista ele tente fazer aquela pincelada, como a gente falou lá na aula anterior, exatamente igual, sempre uma diferença ou outra vai acontecer. Então, o trabalho artesanal ele tem uma aura diferente, né? Ele tem ali uma dedicação do artista que é muito maior, né? Que ela é muito mais minuciosa, muito mais trabalhosa. E o Andy Warhol, então, resolve subverter essa ideia, né, de que a arte precisa ser produzida com esse cuidado, que o artista tem que trabalhar muitas vezes em cima de um mesmo trabalho para chegar ao final dele. E aí ele conhece, então, a técnica da serigrafia, do silkscreen. E aí ele começa a utilizar essa técnica. Essa técnica, como a gente falou rapidamente na live, eu falei que a gente ia retomar na aula de hoje, é uma técnica de reprodução de imagem, então, que também é bastante antiga, e ela consiste, na verdade, na gravação de uma tela, como essa aqui. Então, é passado um produto químico nessa tela, como já havia explicado para vocês. E aí ela é submetida a uma cama de luz. E aí a imagem, ela fica... Vocês estão vendo essa parte branquinha aqui? Ela fica aberta. Ela cria uma espécie de um stencil. E você vem com um material como esse, que é um rodinho. Coloca a tinta lá, passa. Deixa ela em cima da superfície que você pretende imprimir. E aí você cria quantas impressões você quiser dessa mesma imagem, de maneira perfeita. E então ele descobre essa técnica e aí ele começa a trabalhar muito, muito, muito a serigrafia. Porque, como ele se apropria dessas imagens da cultura em massa, então ele pega as celebridades lá da época, Michael Jackson, Elvis Presley, e aí ele faz experiências com essas fotografias, imprimindo elas em fundos de cores distintas, com cores diferentes. E aí cria-se então uma estética muito única da pop art, né? Que trabalha com cores mais fortes, cores da indústria gráfica mesmo, e se apropriando então dessas questões da cultura em massa, da indústria cultural. Mas aí vocês me perguntam, prof, mas então o trabalho do Andy Warhol é uma crítica ao capitalismo, a tudo aquilo que estava acontecendo na época? Pode-se dizer que sim, pode-se dizer que não, né? Ele apenas aproveita aquele momento e de maneira genial ele começa a produzir arte. E renova e inova então a arte naquele momento. Porque lá naquela década, paralelo à pop art, estava acontecendo um outro movimento artístico chamado expressionismo abstrato, na qual os artistas, eles queriam totalmente o oposto da ideia do Warhol, que era vender. Ele queria vender as suas obras, ele queria ser um homem de negócios da arte. E outros artistas como Pollock, do movimento do expressionismo abstrato, eles são opostos a isso, né? Para eles a arte era um exercício de espiritualidade, de essencialidade do artista. Eles tinham que produzir aquela arte, a arte pela arte, né? Não para venda.
E aí o Warhol até tentou ficar amigo desse pessoal aí, interferindo de maneira manual com algumas pinceladas expressivas, que era o que esse movimento trabalhava, né? A gestualidade na arte, a action paint, a pintura de ação. Mas não deu muito certo, então ele realmente aceitou que ele estava dentro desse movimento, e aí muitos outros artistas foram incorporando essa linguagem da arte, e então assim nasce a pop art e esse artista genial que é o Andy Warhol, e que hoje vocês puderam conhecer um pouquinho mais sobre ele. Além das serigrafias, ele trabalhava com colagens, e ele também trazia questionamentos sérios para sua pintura. Então, ele utilizava notícias verídicas de jornais, como, por exemplo, um desastre que teve num avião, onde muitas pessoas morreram. E aí ele faz um trabalho em cima dessa notícia, desse momento que a história está vivendo. E nós conseguimos também, se formos dar uma olhada minuciosa no trabalho dele, encontrar referências das artes clássicas também. O Andy Warhol também era um homem muito religioso, então ele apreciava muito os trabalhos dos nossos amigos renascentistas, e a gente consegue ver também um diálogo do trabalho dele com esses movimentos anteriores. E isso serve, pessoal, para que a gente veja que a arte ela vai se desdobrando conforme o tempo, mas que a gente sempre vai bebendo da fonte daqueles nossos antepassados, do que aqueles artistas foram desenvolvendo e criando. Então ela é, na verdade, uma continuidade, né? Por mais que a estética do Warhol seja completamente gráfica, né? A gente consegue enxergar, então, essa relação. Então, gente, para a aula de hoje, para quem tem a apostila, eu convido vocês a olharem o material de apoio lá, e vocês têm um stencil, tem duas imagens de uma banana. Essa banana aqui, ó. Vocês vão criar um stencil com essa banana. Vocês vão recortar com estilete as partezinhas pretas, e vocês vão criar um stencil, que na verdade é aquele negativo positivo, né? Quando a gente pega uma folha de papel e a gente faz um recorte no centro dessa folha, a gente cria um stencil. Se a gente passa lá com uma esponjinha ou com um pincel e tira aquela folha, a gente tem a mesma lógica da serigrafia, né? Do vazado, do molde vazado. Então, vocês vão criar esse stencil. Lá na página 12 tem a explicação de que maneira vocês devem fazer isso. E aí vocês devem estar se perguntando, mas uma banana, prof? Sim, uma banana. Essa banana, só para finalizar a aula de hoje, ela é um ícone aí do trabalho do Andy Warhol, e ela foi elaborada por ele para desenvolver a capa do disco de uma banda, que é muito conhecida hoje e na época também foi, que é The Velvet Underground. E ele cria então esse ícone que é a banana. Ele pega lá um elemento da cultura em massa, do uso de todo dia, de todo mundo, do cotidiano, e ele traz então para essa estética da pop art. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dos conhecimentos da aula de hoje. Pesquisem a respeito desse movimento, desse artista, de que maneira ele vai acontecendo, para a gente discutir na nossa live. E a gente se encontra então na próxima aula. Tchau, tchau!